nós aqui na NBA buscamos trazer temas que sejam atuais, que agreguem no dia a dia de vocês, e são demandas que vocês acabam nos pedindo aí no dia a dia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os produtos da Sul América, mais especificamente sobre o Vida. Acho que muitos de vocês conhecem bem a qualidade dos produtos de saúde, odonto, previdência, mas a gente tem também produtos Vida excelentes, com coberturas diferenciadas, com valores atrativos, coberturas completas. Mas, antes de iniciar, eu queria reforçar com todos vocês que a gente tem uma equipe específica aqui na NBA de benefícios, a Alessandra e a Mariana. Elas estão à disposição de vocês para auxiliar desde uma cotação, dúvidas, negociação, o que vocês precisarem, contem aqui com a gente. Então, Ana já está por aí, Ana Paula é nossa gestora da Sul América, que vai contar todos os detalhes, as novidades do produto para vocês. Bem-vinda, Ana, obrigada, viu? Obrigada, Bia. Gente, bom dia. Muito prazer, para quem eu não conheço. Meu nome é Ana Paula, já trabalho no mercado de seguros há 30 anos, bastante tempo, sempre aí com foco em seguro de benefícios, né? Estou na companhia desde 2020 e obrigada aí pela parceria, né, da NBC, que é um grande parceiro nosso. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do que eu tenho para falar. Talvez alguns de vocês já conheçam alguma coisa. Eu não vou entrar no detalhe assim de coberturas que vocês já conhecem, né? Porque estudaram, tiraram o SUSEP, eu vou mais nos diferenciais, né? E até para mostrar porque hoje o nosso produto no seguro individual, ele é o mais completo do mercado para o cliente final. E isso juntando o nosso nome que é forte, né? Esse DNA forte do saúde da Sul América, que agora é Reditor, ajuda o Vida porque nós temos assistências gratuitas e que podem ser contratadas, que o cliente pode usar em vida para ele e para a família. Então, hoje o seguro de vida da Sul América, ele permite que o cliente tenha algumas assistências do saúde. E é sobre isso que eu quero falar, e também da importância de um site que nós temos, que chama White Label, onde vocês podem ter oportunidade de uma venda mais macro, e isso tudo custeado pela Sul América, né? Então, eu vou explicar direitinho. Não se preocupem em copiar, porque eu vou mandar todo esse material, né, para a Bia, e ela vai encaminhar para vocês. Se tiverem dúvida, pode perguntar, tá bom? Caso eu não saiba de alguma coisa, que ninguém sabe tudo, depois eu vou em busca da informação e retorno para vocês. Eu vou compartilhar o primeiro material e eu não vejo vocês. Eu pretendo falar do vida individual, do viagem, né, do label que está dentro do vida individual, do viagem e também do VG, mas só para falar dos diferenciais, tá? Então vamos ver se dá tempo da gente passar por todos, tá bom? Eu vou compartilhar, não vejo vocês, só quando vocês estiverem visualizando me avisa. Ô Bia, e se você puder me ajudar na questão do chat, caso eles perguntem, Fica tá? tranquilo, eu te ajudo sim. Obrigada. Se aparecer alguma coisa, eu vou te interrompendo. Tá bom. Você consegue visualizar quando o corretor tenta entrar também para aceitar ou não? Não, Tá. para aceitar, não. Caso alguém, eu vou aceitando aqui. Tá joia. Estão vendo já o slide? Já está aparecendo. Só não está ainda em formato de apresentação, mas já está aparecendo É, aqui. esse não foi atualizado, mas eu gosto dele porque ele é mais resumido, tá? Mas vamos lá. Aqui a gente vai falar dos dois únicos produtos que nós temos no Vida Individual, que é acidentes pessoais e o Vida Flex, tá? O Vida Flex, antes nós tínhamos 3 produtos, e agora esses 3 viraram um só. Espera aí que eu acho que alguém quer entrar aqui. Só um minutinho. Deixa eu permitir. Pronto. Bom, e aqui é um resuminho só para falar que hoje lá no Japão e na Coreia, 90% das pessoas têm seguro, muito diferente do Brasil, né? Só 15%. Peraí, tem gente entrando ainda, eu preciso aceitar aqui. Bom dia, a gente acabou de começar, tá?
E esses 15% aqui tem empresas, clubes, sindicatos, cooperativas. Então, isso significa que existe um mercado enorme para a gente trabalhar, né? E a questão também que depois da pandemia, a gente percebeu que as pessoas estão mais suscetíveis a ouvir. Então, hoje, o papel do corretor é fundamental na oferta, né? Então, vocês podem ofertar via WhatsApp, pelo e-mail, numa conversa de uma renovação, né? E a gente tem algumas ferramentas para ajudar vocês. Nós temos o link no seguro de vida individual, que pode ser enviado pelo WhatsApp, que pode ser colocado no site, tem o link do viagem, e tudo isso você faz em, sei lá, menos de 5 minutos até. E a questão do white label, que eu vou falar depois, que seria uma venda mais macro, né? Sul América já vai completar 130 anos e a gente sempre fala hoje de proteção financeira e familiar, não mais o seguro de vida, porque lembra a morte, aquela questão toda. O seguro de vida é isento de imposto de renda, então, às vezes, as pessoas não sabem disso e tem essa proteção flexível, mas aqui eu também coloco, porque não, a gente não fala, da questão do inventário, que todo mundo já conhece alguém ou até já passou por isso, pela questão do inventário, e é um problema, né? Porque se você não tem esse dinheiro assim rápido e líquido para resolver, as coisas podem passar até anos. Então, pode ser um dos motivos para vocês buscarem uma conversa de uma venda aí mais consultiva com o cliente, né? Por que que o seguro da Sul América é flexível? Aqui eu já começo com um grande diferencial de mercado. No mercado, geralmente, as coberturas, você coloca lá 100 mil na morte básica, 100 mil na acidental, ou 200, 100 na IPA e 100 na IFPD. Aqui, de fato, é completamente flexível. O nosso sistema permite que vocês coloquem, por exemplo, uma cobertura de 10 mil na básica, uma de 1 milhão na acidental, 250 na IPA e 500 na IFPD. Dá para fazer assim, tá bom? E isso fica muito bom, porque na hora do orçamento, antes era um PDF muito feio, e agora, não sei se todos já conhecem, se não conhecem, eu convido a entrar, entrem lá no portal e façam uma simulação, mesmo que o seguro seja para vocês, vocês vão ver que ficou muito bonito, né? Então, vai com o nome do cliente, ali a gente fala o nome da cobertura, o valor da importância assegurada e o valor de cada preço de cada cobertura. Então, o cliente acaba tendo uma visão ali onde ele vai adequar o custo da proteção no bolso dele, tá? Então, ele pode, olha, aumenta aqui, diminui ali. Então, estou falando isso porque eu acho importante. E tem mais uma questão. A Sul América trabalha da seguinte forma: se vocês colocarem lá somente morte básica, eu entendo que se a pessoa vier a falecer, o beneficiário recebe o valor que está lá, por exemplo, 100 mil. Se você contratar morte acidental, eu entendo que você quer essa cobertura dobrada. Aí nós pagamos ao beneficiário os 100 mil da básica, mais os 100 mil da morte acidental, tá bom? Bom, eu vou seguindo aqui. Então, eu vou falar da nossa cobertura de acidentes pessoais e do Vida Flex. Pense que na Sul América a gente facilitou a vida de vocês, porque eu sei que é muita seguradora, é muita informação, né? Mas para isso a assessoria está aí para ajudar e podem contar comigo também. Então, na Sul América, acidentes pessoais e o Vida Flex. Acidentes pessoais. O nosso seguro é o tradicional, tem a morte acidental, a invalidez total ou parcial por acidente, né? E aqui eu tenho algumas assistências e benefícios, né? Assistência funeral individual, ela é contratada e ela é completa no individual. Quando eu falo completa, significa que se a pessoa vier a falecer, a família vai ter que ligar na central de atendimento ou pagar lá o funeral e pedir um reembolso mandando as notas para a Sul América. Mas isso eu só tenho nesse modelo individual. No familiar e no ampliado, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, é diferente, tá? Médico na tela familiar. Aqui começa um baita diferencial nosso de mercado, tá? Por quê? Primeiro que essa cobertura é da própria Sul América. Os médicos e enfermeiros são da própria Sul América. É do nosso convênio, tá bom? Então, imagina que hoje as pessoas que têm o produto Sul América, que é caro,
é de qualidade, mas é caro. Aqui no Vida, ele é gratuito. Na verdade, já está embutido na taxa, mas não tem custo adicional. Quem que pode aderir ao médico na tela? O titular mais 4 dependentes. Ele pode escolher o cônjuge, filho sem limite de idade, aqui no médico na tela, e pai e mãe do titular. Então, só essa assistência já é muito top, gente. Sorteio mensal pela Loteria Federal de 5.000, né? Porque a gente é brasileiro e gosta de sorteio, vai que ganha. E desconto em farmácia, que hoje é muito importante. Todo mundo compra alguma coisa na farmácia, né? Até essa parte de cosméticos, enfim. Trabalhamos aí com todas essas bandeiras no cartão de crédito, as formas de pagamento aqui: boleto, débito em conta e Pix, tá? Dá para pagar dessas formas. Todos esses modelos nós também temos opção de pagamento anual, tá? Para quem quer. Aí aqui tem um lembrete, porque nós temos também um seguro de AP estagiário. Aqui na Sul América, o AP estagiário também é diferente do mercado, porque a minha vigência para o estagiário somente é de 6 meses. Então, geralmente, o estagiário, ele fica pouco tempo na empresa, né? Caso ele fique mais tempo, pode ser renovado. Mas, geralmente, as empresas gostam desse período curto. E peço, assim, se tiverem estagiários, para olhar aqui também. Alguma dúvida até aqui? Querem perguntar alguma coisa? Posso seguir? Pode seguir, gente? Vocês estão me ouvindo? É ruim assim, né, gente? Eu não estou vendo ninguém. Eu não consigo ler. Alguém apitou aqui. Bia, o que escreveram aí? Pode seguir, Ana. Ah, legal. Valeu, obrigada. Gente, esse próximo slide fala da importância assegurada do AP. Então, nosso AP, que eu acho muito top, mínimo de 10.000, máximo de 1 milhão, então é um AP alto, né? Idade para contratar o nosso AP, mínimo de 14, que aqui já é um diferencial de mercado, tem seguradora que começa com 16 ou com 18, e máximo de 75 anos. Então, aí vocês podem ter a oportunidade de ofertar um seguro de AP com médico na tela, com funeral, para pessoas que não têm seguro ainda, principalmente acima de 60 anos, né? Esse limite é um limite alto. Tudo bem que eu estou falando de uma cobertura só de AP, mas ele é um AP completo, né? Eu tenho carência para suicídio, né? Que é SUSEP, 24 meses, e só existe uma carência aqui, que é em caso do segurado vier a falecer de morte natural, existe uma carência de 3 meses quando ele compra para cobertura de assistência funeral. Porque se ele morrer de acidente, como ele está contratando só acidentes pessoais, está coberto. Funeral, tá? Deixa eu aceitar outra pessoa aqui, peraí. Prontinho. Então, tem essa questão importante aí dessa carência somente para morte natural. Então, isso é um diferencial de mercado nosso também, tá? Então, no nosso seguro de acidentes pessoais, depois que o segurado cumpre a carência de 3 meses, e se ele vier a falecer de morte natural, eu vou pagar o funeral para ele também, tá? Mesmo que ele tenha só a cobertura de AP. Ficou claro aqui? Tudo bem? Posso seguir? Conseguiram entender? Ninguém falou nada, então eu vou seguir. Aqui eu entrei no Vida Flex. Esse é o seguro de vida, que eu falei que é super, super flexível, né? Por conta do valor da importância assegurada, que você pode colocar qualquer valor lá, 10.000 na MA, 1 milhão 10.000 na básica, 1 milhão na MA, 500.000 na IFPD, enfim, ele é flexível. O que que eu tenho dentro da cobertura básica? A morte acidental, aquisição de jazigo, filhos póstumos, funeral e doenças graves. Nós temos doenças graves na básica. Isso significa que o cliente pode contratar só doença grave na básica, tá bom? Isso é uma grande novidade também, um grande diferencial de mercado. Aqui vocês já podem atingir um outro público,
às vezes executivos, assim, gostam muito de cuidar muito bem da saúde, já tem seguro em outro lugar e desejam fazer só um complemento, porque não tem doença grave onde estão. Dá para fazer aqui. Doença grave na Sul-América é a melhor do mercado porque eu sou a seguradora que tem o maior número de doenças cobertas. Nós temos 30 doenças, tá? Então, nós trabalhamos com 3 combos de 10 doenças, que fica barato, qualquer pessoa pode comprar, e nessas 10 já estão embutidas principais, que é a falência múltipla dos rins, o AVC, a neoplasia maligna, entre outras. 20 doenças que fica ali, ainda fica bom, tá? O preço, e 30 doenças que é um pouco mais caro, mas ele já é muito mais completo, tá? A aquisição de jazigo aqui, individual, é só para o titular. Como que funciona? Quando a pessoa estiver contratando o seguro e quiser essa assistência, ela tem que avisar a família, porque se ela ou ele vier a falecer, a família vai ter, ou algum parente, algum conhecido, desde que seja uma única pessoa, que as notas estejam no nome dessa única pessoa, vai poder comprar o jazigo e depois pedir o reembolso para a Sul América, tá? Então, assim, as pessoas gostam muito dessa cobertura e ela é barata. Filhos póstumos é uma cobertura que, durante o período gestacional da mulher, se ela falecer, o cônjuge, só para eu aceitar mais uma pessoa aqui, se ela vier a falecer, o cônjuge recebe essa cobertura. E se ele vier a falecer durante o período gestacional dela, ela recebe a cobertura. E se um acidente morreu, né, todos, mas o bebê sobreviveu, o tutor recebe, tá? Essa cobertura também é super barata, custa centavos, tá? Funeral, quando estiver embaixo de cobertura, isso lá no portal do corretor vai estar assim, é o individual completo que eu falei, que tanto faz assistência ou reembolso, tá bom? Aqui a gente também tem a invalidez por acidente, a funcional por doença, tem a invalidez por acidente majorada, que nada mais é do que o dobro da IPA, mas elas não têm vínculo, tá? Ela pode ser contratada sem a IPA, por exemplo, tá bom? O que que é a majorada? Geralmente, essa cobertura é muito ofertada para médicos e dentistas que são cirurgiões, porque se acontecer alguma coisa com eles e cortarem, né, sei lá, perder os movimentos das mãos, dos dedos, toda a parte superior, tá? Cotovelo, ombros, orelhas, enfim, e essa pessoa não conseguir mais trabalhar, ela tem que ter, né, um respaldo aí no seguro. Geralmente, se vocês tiverem dentistas, médicos na carteira, ofereçam, porque eles compram. É um público esclarecido, tem dinheiro para comprar seguro, e para eles é super importante essa cobertura, né? A IFPD, que é a funcional total por doença, né? E permanente, eu costumo dar um exemplo simples, que é se a pessoa tiver um AVC gravíssimo, não trabalha mais, está acamada, depende de uma terceira pessoa para se locomover, para comer, para tomar banho. Nesse cenário, a gente indeniza essa cobertura, tá bom? A acessibilidade física é uma cobertura que, se o segurado vier a sofrer um acidente grave e ficar numa cadeira de rodas, ele vai ter essa assistência, esse valor, para adaptar o carro, a casa, da forma que ele quiser. Só que lá nas condições gerais não está especificando isso. Então, por exemplo, a Sul América não vai atrás, não vai perguntar para que ele vai usar o dinheiro, ele vai receber esse dinheiro e vai fazer o que ele quiser, tá bom? É só uma indicação. Também temos, para escolher dentro do vida individual, a diária por incapacidade temporária, que é o DIT, que aqui nós vamos até o limite de 40 mil de salário, tá? Que depois eu posso mandar um material separado falando do DIT, porque tem as franquias, carências, né? Mas é uma cobertura super importante. Hoje em dia, até quem é CLT pode fazer, mas o profissional liberal e o PJ, né? Despesa médica hospitalar e odontológica, a gente também tem isso no Vida Individual, que funciona como reembolso, tanto faz se a pessoa tiver convênio ou se ela for pelo SUS, se ela tiver custas, gastos, anota e a gente vai reembolsar.
Doença grave para quem chegou depois, eu disse que na Sul América, como diferencial, a gente disponibiliza aqui na cobertura básica. Então, é possível hoje o cliente fechar somente DG na básica, que daí ele vai ter as demais assistências gratuitas que eu vou estar falando na frente, se ele quiser, tá bom? Adiantamento de doença terminal, também temos essa opção. Tem que ser contratado, né, quando está fechando o seguro. Imagine assim, se você... Peraí que tem mais uma pessoa entrando. Oi, bom dia, a gente já está aqui um pouquinho adiantado. Cadê onde que eu estava? Adiantamento de doença terminal. A pessoa que contrata o seguro e quiser essa cobertura, ela tem que definir na hora da contratação, caso ela venha ter um diagnóstico de uma doença terminal, ela já define ali o percentual que ela vai querer receber enquanto estiver viva, né? Por exemplo, 50%. Então, foi diagnosticada com uma doença terminal, claro, vai ter que falar com a área de sinistro, vai mandar um monte de documentações e tal, vai comprovar isso, aí a gente vai adiantar o valor da cobertura e os outros 50 com a morte da pessoa, o beneficiário recebe. Ou ela pode, ou ele querer receber os 100%, enfim, tá? Mas é nesse sentido, e essa cobertura vale por um ano somente, tá bom? Porque geralmente quem tem o diagnóstico de uma doença terminal vive pouco tempo, né? É mais uma experiência aqui do pessoal da área, né? Enfim. Temos também diárias por internação. Aqui, gente, a Sul América já começa a se destacar do mercado e pegando a onda laranja que a gente brinca do pessoal do Saúde Odonto, tá? Porque como nós somos uma única empresa, então o Vida acaba se beneficiando de algumas coberturas do saúde. Então, caso a pessoa não tenha um convênio, ou se tem, não seja tão completo, enfim, aqui dá para contratar uma diária por internação hospitalar, por acidente ou por doença, ou até em UTI, tá? Existe uma carência de 2 dias, quando contrata, e uma franquia. A carência são de 90 dias, quando contrata. A franquia são de 2 dias, então se a pessoa ficar internada até o segundo dia, não vai poder acionar, mas a partir do terceiro, pode acionar essa cobertura e ela vai receber a diária, tá bom? Aí depois eu tenho um slide que fala um pouco das importâncias seguradas. Alguma dúvida aqui? Por enquanto, não. Beleza, Ah, não, perdão. Entrou uma dúvida agora aqui do Carlos, da B3. tá bom. Mesmo que a morte seja natural, terá direito à assistência funeral, correto? Em qual produto? No vida individual. No Vida Flex, porque assim, em Uhum. acidentes pessoais, eu expliquei que existe uma carência de 3 meses para cobrir o funeral se a morte for natural. Aí eu Sim, só vou cobrir o funeral da morte natural a partir do 4 mês. Mas se morrer de acidente, eu cubro. No Vida Flex, está coberto. Qualquer tá. uma. Então tem a cobertura, Carlos, mas tem uma carência de 3 meses. No seguro de acidentes pessoais, tá, Carla? Isso, no AP mesmo que ele perguntou, ele mandou aqui agora no chat. Sim. Esclarecido. Porque isso é um diferencial nosso, tá? Então, isso é muito bacana, porque geralmente os produtos de mercados vai cobrir a morte acidental porque o seguro é só de AP. E a Sul América cobre a morte natural, mas tem essa carência dos 3 meses. Cobre o funeral, tá? Obrigada, Anne. Então, beleza. Gente, é assim, olha isso como é um diferencial grande de mercado, e por isso que eu falo que o nosso produto é mais completo. Se o cliente comprar o VidaFlex, mesmo que ele compre uma cobertura mínima, que a mínima é 10 mil e máxima de 5 milhões, ele ganha todas essas assistências gratuitas. Na verdade, já está tudo embutido na taxa, mas não tem custo adicional, né? Então, só o titular ganha um seguro viagem da Sul América mesmo, que tem cobertura até 7 dias, e é só para o titular, tá? E aqui no Brasil, aqui não é internacional, só Brasil. Rede de desconto em farmácia, que você chega na farmácia, dá o seu CPF e tem desconto, isso é muito top, né?
para quem compra muito em farmácia. Clube de vantagens Sula Mais, que se comprarem, oferecerem, peça para a pessoa acessar, porque tem muitas vantagens, inclusive desconto em supermercado, que hoje a gente sabe que as coisas estão mega caras, né? Segundo a opinião médica internacional, quando o segurado recebeu um diagnóstico de uma doença, geralmente a pessoa quer uma segunda opinião, uma terceira, para ver se a conduta do médico está correta. Aqui é gratuita, é online e é internacional, tá? Apoio psicológico, aqui são médicos da própria Sul América, mas é uma orientação se o segurado tiver um caso de invalidez permanente ou de diagnóstico de câncer, ou em caso de óbito do segurado, né? Enfim, para a família, tá? Residencial e faz tudo, isso é muito top, né? Aquela questão de chaveiro, serviços de vigilância. Depois eu vou mostrar um material que nós temos que chama Guia de Benefícios. Aí pode ser enviado para os corretores e também para o cliente, porque aqui não fala nada de comissão e explica no detalhe o que cobre cada assistência dessa, qual o valor, quantas vezes pode ser usada, né? Enfim. Médico na tela familiar, que eu já expliquei, mas para quem chegou depois, é da Sul América, é gratuito, não tem limite de utilização, funciona 7 dias, 7 dias por semana e 24 horas por dia, e quem pode aderir é o titular mais 4 dependentes, podendo ser cônjuge, filhos, sem limite de idade, pai e mãe do titular, tá? Então, isso aqui é um baita diferencial. Assistência a filhos, né? Em caso, eu acho que aqui é filhos até 14 anos, mas naquele guia vai explicar bonitinho. Babysitter, transporte escolar, remoção médica, nutricionista e personal fitness, é tudo online, é muito top. Nutrição ajuda a medir lá IMC, fazer cardápio, o personal para quem está iniciando na academia ou pretende entrar, também, enfim, tem uma série de coisas legais. E sorteio mensal para a Loteria Federal, neste caso do VidaFlex, de 15 mil. Lá no AP é 5 mil, tá? Alguma dúvida aqui? Sim, posso falar? Pode. Tem uma dúvida do Leandro. O corretor também, viu, gente? Se vocês quiserem abrir áudio e perguntar direto, também fica à vontade. Sim. Bom dia. Indenização por morte natural ou morte acidental do segurado e beneficiário menor de 18 anos, quem recebe os valores? O responsável pelo menor ou o menor após os 18 anos? Geralmente, a princípio, é o responsável pelo menor, seria o tutor, né? Mas se não tiver um tutor, aí, assim, não é uma regra, porque isso vai para juiz, o juiz que acaba decidindo, mas a gente sabe que tem essa possibilidade também de ficar guardado esse dinheiro até o menor completar a maioridade, né? Eu não sei se eu respondi a dúvida. Fica depositado em juízo, né? Quando não tem um tutor. Quando não tem tutor, sim. Que daí não, né, não justifica, né? Sim. Era só essa mesmo, por enquanto. Tá bom. Gente, no VidaFlex também é a mesma forma de pagamento, mas aqui ainda tem umas coisinhas para falar. Essas assistências já são adicionais. Isso significa que tem custo, tá? Então, a gente tem assistência bike, para quem gosta de bicicleta, eu acho muito legal, porque é montagem, orientação fitness, nutricional, reparos, tal. Cartão cesta básica é super barato e, assim, com a morte do titular, o beneficiário recebe, né, além da indenização do seguro de vida, além do funeral pago, um cartão que nós vamos creditar mensalmente R$ 200 durante um ano, tá? E é baratinho. Rede de saúde familiar e funeral ampliado. Aqui nós temos dois grandes diferenciais. E eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, porque isso tem tudo a ver com a white label que eu vou falar aqui na frente. Rede de desconto familiar. A Sul América e Redditor fizeram parceria com várias clínicas a nível Brasil, onde o nosso segurado que contratar esse serviço, que custa apenas R$ 3, e pode participar o titular, mais 4 dependentes, podendo ser o cônjuge, filhos aqui até 21, e pai e mãe do titular, tá?
Aqui, a família toda vai poder fazer consultas e exames, consultas eletivas, tá? Ligando numa central de atendimento, que eu vou explicar como funciona. Exames praticamente todos, até os mais complexos, como ressonância, tomografia, mas eu vou mostrar isso para vocês. Terapias, desconto em vacinas, então tem uma série de vantagens. Como que funciona? A pessoa vai ligar num telefone, numa central, ou acionar lá a Rede Tem, que é o nosso parceiro, e a Sul América tem desconto, né? Redditor tem desconto, então sai mais barato do que um doutor consulta. Tem procedimentos aqui que chega a ter até 70, 80% de desconto, tá? Então vale muito a pena. Aí a pessoa liga lá e, por exemplo, quer marcar uma consulta com o oftalmo. Eles vão mandar a indicação de 3 indicações até 2 dias. Aí o segurado vai escolher se é por preço, se é mais próximo da residência. E aí eles vão marcar essa consulta, o exame, em até 10 dias, que para mim eu acho um prazo ótimo, que hoje no particular está demorando às vezes um mês, no SUS nem se fala, né? E aí o segurado negocia direto com a clínica, tá? A Sul América só negociou o desconto, então paga direto. Então, assim, para quem não tem plano de saúde, isso é top. E eu tenho certeza que vocês devem conhecer um monte de gente que não tem, começando por amigos, familiares, ou até clientes mesmo, né? Enfim, agora tem uma outra sacada aqui é você ajudar a empresa que tem saúde com vocês a diminuir até a sinistralidade, que é muito alto, a gente sabe, até porque tem coparticipação geralmente, né? Aí tem que ver o que, que vale a pena, porque às vezes aqui vai ser muito mais barato do que pagar lá na Copay, tá bom? Assistência funeral familiar e ampliado, também é um grande diferencial nosso. Hoje, geralmente, essa assistência, até nas congêneres, aqui também é assim, só tem no Vida em Grupo, e a Sul América disponibilizou no Vida Individual. Pode ser contratado uma assistência funeral ampliado, que entra titular, cônjuge, filhos aqui até 21, até 24, se for universitário, pode ser enteado também, pai, mãe, sogro e sogra do titular sem limite de idade. Só que nós temos uma carência de 4 meses para o cônjuge, pai, mãe, sogro e sogra. É assim, gente, quando o cliente final conhece principalmente essas duas assistências e o médico na tela, geralmente é uma venda praticamente fechada, tá? Ou ele conhece alguém que precisa. Então, tudo isso é importante vocês saberem que esses são os grandes diferenciais da Sul América dentro do produto de vida individual. Meio de pagamento é cartão de crédito, boleto, débito e Pix, tá? E o que, que nós fizemos que ficou muito top? A gente tem um, um, um acesso que chama espaço do cliente, porque assim, você cotou o seguro lá no portal, vai para uma análise técnica, médica, aí tem uns que vão passar direto e tem uns que vai para análise, a área de regularização vai mandar um e-mail para o cliente, geralmente também copia o corretor, ou manda direto para ele, enfim. Aí ele vai mandar os exames, enfim, fechou o seguro, tudo certo, pagou, foi para implantação. A Sul América enviou um e-mail de boas-vindas, super bonitinho. Ali tem alguns acessos que ela orienta o cliente a fazer, que é cadastrar ele e a família para ter acesso ao médico na tela, porque na hora que precisar usar vai ter que estar elegível, na hora que ligar na central de atendimento. Essa questão da rede de saúde familiar também precisa ser cadastrado. É tudo coisa simples, colocar o nome da pessoa, data de nascimento e CPF. E também a assistência funeral, tá? Tem que estar tudo. Não, desculpa, o funeral não. Esse espaço do cliente aqui. Esse espaço do cliente, aqui a Sul América fez uma coisa, pensando até seguindo a orientação da LGPD, né? Então, hoje o cliente no individual, ele tem acesso a várias coisas dentro desse espaço do cliente. Ele pode mudar beneficiário quando ele quiser, ele pode tirar a segunda via ou a via da pólice, pode alterar formas de pagamento, tá? Então, é super bacana. Alguma dúvida aqui?
Estou seguindo. Limite de idade. Então, lá no DIT, a gente consegue contratar o mínimo de 18 e máxima de 70 anos, tá? E o nosso seguro de vida, dos 14 aos 70, que também já é muito bom. Tem seguradora que trabalha com 65, né? E assim, a Sul América trabalha até de uma forma diferente. A gente fala quando cancela a cobertura, tá? Porque isso está lá nas condições gerais e a gente só vai ler quando alguém pergunta, enfim. Então, aqui na Sul América, quando o cliente completar 70 anos, a gente cancela a cobertura de doenças graves e cancela as diárias por internação e cancela o DIT. As demais coberturas, não, tá bom? Tudo bem? Posso seguir? Sobre Pode as seguir. Pode, beleza. Sobre as carências, né? Então, quando o contrato DIT, a gente tem uma carência para as hérnias, que é LER, TOR, LTC, de 180 dias, e para as demais patologias, uma carência de 90, de 60, e era 30 antes, então aqui diminuiu. Doenças graves também era 90 dias, agora é 60, né? Melhorou. E a diária por internação continua sendo 90 dias. Suicídio e tentativa 24 meses, tá? Então é um material para ficar com vocês, né? Aqui também é bacana porque eu falo do valor da importância assegurada de acordo com a cobertura, tá? Então, vai ficar com vocês, para vocês sempre olharem. Mas quando cota lá no portal e coloca a informação, o sistema é inteligente, ele só pede nome, data de nascimento, salário, quanto que a pessoa ganha, é, e já faz o cálculo do seguro, né? Então, dependendo dessas análises, ele vai limitar o capital segurado, tá? Mas só para vocês saberem, o nosso mínimo é 10 mil, máximo de 5 milhões, de 14 a 60 anos, e de 61 a 70, mínimo de 10 mil, máximo de 1 milhão. Mesmo assim, um capital alto. E assim, gente, nós temos capitais maiores que 5 milhões. Aí vocês precisam falar comigo, que eu vou mandar um formulário que tem que ser preenchido. Depois nós mandamos para uma área específica aqui internamente, que analisa o seguro, tá bom? A única coisa que eu acho importante aqui comentar é que a gente tem cobertura com extensão ao cônjuge, mas ele é limitado a 450 mil, tá? Então, isso a gente até aumentou, era um valor menor, tá bom? Aqui eu vou passar porque fala de cada cobertura, né? Que vocês já sabem, depois vocês vão poder olhar com calma. Doenças graves falam das patologias que nós temos, mas no outro material que eu vou mostrar também fala. Aqui explica um pouco sobre as diárias, né? O que cobre, tudo bonitinho, aquisição de jazigo e tal. E aqui ele repete as assistências que nós falamos, que são as gratuitas e as que são contratadas, tá? Então, esse é o guia de benefício e assistência que vocês vão receber e pode ser encaminhado para o segurado, para o cliente, tá? Então, aqui ele entra no detalhe de tudo que nós falamos. Quando eu falo do nosso médico na tela, que ele é gratuito dentro do seguro individual, né? São os sintomas, né, que se a pessoa tiver, que vai poder ligar lá e ser atendido. Aqui, gente, é no caso de emergência, tá? Tô lá na praia, tô com uma dor de ouvido e o hospital é longe, eu não tenho hospital, enfim. Aí liga lá no médico na tela e faz a consulta online. E aqui, olha isso, tem tudo: febre, dor de garganta, dor de cabeça, dor abdominal, sangramento, inchaço, diabetes, insônia, constipação, zumbido, confusão mental, alteração de humor, manchas, enfim, tem tudo aqui, tá? Aí ele explica, dá o telefone da central, bonitinho, explica aqui o passo a passo. Aqui, gente, tem de desconto familiar, que nós falamos, que é a consulta eletiva, que custa apenas R$ 3, né? Então, aqui estão as patologias, que são todas, né? Que a pessoa vai poder passar em consulta eletiva, né? Ó, dermato, endócrino, pneumo, uro, reumato, psiquiatra, até geriatra, gineco, mastologista, nefro, alergista, cardio, muito top. Essas são as terapias, olha que interessante: fisioterapia, acupuntura, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional,
Odontologia, odontopediatria, exames laboratoriais, que isso para mim é sensacional, né? Às vezes no SUS demora tanto tempo, né, gente, que tem mamografia, serviços de bem-estar, ó, acupuntura, RPG, desconto nas vacinas. E aqui só são as principais, tá? Quando você acessa o site, tem mais coisa lá. Do jeito que eu expliquei, tem esse acesso, ó, via telefone ou site, para o cliente pesquisar. E aqui o passo a passo, né, como se faz, que a gente falou um pouquinho. Aqui são algumas perguntas e respostas que vocês podem estar estudando depois, né? E aqui eu começo a falar dos diferenciais de cada produto, porque assim, o cliente quer saber, né? Então, do seguro viagem, o que cobre, as farmácias, assim, mais conhecidas, mas tem farmácia a nível Brasil que tem um desconto, tá? Sobre a segunda opinião médica, como que ele acessa. E aqui eu vou explicando tudo, ó, assistência dos filhos, qual é a utilização, qual que é o valor, né? Assistência bike, assistência residencial, tem tudo, tá? Até essa parte que as pessoas têm muita dúvida e sempre querem saber, ó, clube de vantagem, cesta básica, assistência nutricional, personal fitness e o funeral, né? Funeral explica bonitinho aqui também tudo que cobre, tudo certo, tá bom? Apoio psicológico e aqui os telefones e acessos úteis da companhia. Então, esse material vai para vocês, que eu acho que é um complemento de tudo que a gente falou, um material que dá para estudar até. E aqui eu quero mostrar, deixa eu ver o white label, aqui. Bom, é o seguinte, dentro de tudo isso que eu falei, existe uma mega possibilidade de uma ferramenta que chama White Label, que a Sul América disponibiliza para o corretor que trabalha com a gente. Isso está lá no portal do corretor. Você pode entrar agora lá e acessar se quiser e fazer quantos sites você precisar. Eu já fiz alguns sites com alguns corretores. É muito simples e muito rápido, se for uma coisa comum, porque a nossa ferramenta, ela disponibiliza fotos, frases. Eu vou mostrar um criado já para vocês verem como que fica. Mas qual que é a estratégia aqui? Vamos lá. Você vai criar um e-commerce que ele é gratuito, tá? Vai estabelecer parceria Gente, aqui pode ser clube, cooperativas, sindicato, associações ou até uma empresa parceira, né, que identifica, pode ser uma rede de supermercados, de farmácias, enfim. Funciona 24 horas por dia e você consegue acompanhar isso no portal do corretor, existe um dashboard. Então, imagina que nós vamos criar o site e vamos definir um produto que pode ser um Vida Flex, que vocês acabaram de conhecer, ou um seguro de acidentes pessoais, tá? E aí, quando esse site for plugado, peraí que alguém está entrando agora, gente. Deixa eu voltar aqui. Opa, no material. E aí, quando o site for plugado e a pessoa acessar, se ela fechar o seguro, o corretor vai acompanhar no dashboard lá no portal. E como ela tem que colocar as informações dela, que eu vou mostrar para vocês, que é nome, data de nascimento, endereço, telefone, celular, vocês vão ter e-mail, vão ter todas as informações. E caso essa pessoa entrou, navegou, pesquisou e não fechou o seguro, vocês vão ter um lead quente para tentar em venda. Espera aí que mais uma pessoa entrou, só um minutinho. Que daí eu me perco aqui na... Ah, não, é aqui. Pronto, tá? Essa ferramenta é custeada pela Sul América, é gratuita. Quando vocês montam um site, o site sobe para a área de TI, porque precisa fazer as amarrações. Por quê? É possível pagar pro labore para o parceiro, tá? Então, isso é muito legal. Claro, esse pro labore sai da comissão do corretor, mas é possível. Então, imagina que você tem uma associação, aí um sindicato, um clube, uma cooperativa, ou até uma empresa que a gente possa ofertar, que pode ser mercado, enfim. A gente, se fizer o pagamento do Prolabore, que geralmente é importante, porque esse parceiro não é só fazer o site, sabe?
tem que ser realmente um parceiro que esteja a fim de fazer esse negócio acontecer. Porque a gente vai conseguir fazer com essa ferramenta uma venda mais macro, né? Do seguro de vida individual e de acidentes pessoais, por enquanto. Vou ter no viagem também, mas por enquanto é só o vida individual e o AP, tá? Aí, como que a gente faz? Personaliza imagem e textos, só que assim, se a empresa quiser fazer do jeito dela, que é o que eu vou mostrar para vocês que 2 corretores fizeram aqui, pode também, né? Definir produtos de acordo com o perfil do seu cliente, imagens, textos, frases. Nós disponibilizamos um atendimento pelo WhatsApp. Então, isso é legal, porque se o cliente tiver uma dúvida, ele vai acionar por ali para tirar e poder comprar o seguro. Estabelecer parcerias, né, que é o que eu falei, essas oportunidades que a gente tem que enxergar se tem na carteira, e eu ajudo vocês, tá? Ontem mesmo participei de uma baita reunião que a gente fechou. Eu fui com assessoria, com o corretor no sindicato, tá bom? E a gente fechou. Então, isso acontece de fato, fecha, porque é super interessante para todos, ainda mais quando você fala que vai pagar um prolabore para eles, né? Ah, esqueci de complementar sobre o Prolabore. Isso é importante porque aí não tem a bitributação. Então, na hora que começar a vender, o corretor recebe a comissão e o parceiro também, tudo separado, tá bom? Mas também, se não quiser fazer o Prolabore e só quiser receber o agenciamento e repassar a comissão que vocês querem, também pode. Usar redes sociais para divulgação, painel de vendas, que eu falei que está lá no portal do corretor, e acompanhar o carrinho abandonado, que é o lead quente que eu expliquei, tá? Então, a ferramenta é 100% gratuita, funciona 24 horas por dia, né? Aí a gente coloca aqui que eu achei interessante. E agora, né? Depois que montou, como que faz? Então, crie sites personalizados de acordo com o público-alvo, alterando nome, cor e produtos. O interessante é que o site ele é disponível e ele é editável, tá? O tempo todo. Então, vamos supor que vocês queiram aumentar o valor da importância assegurada, ou do seguro, ou mudar alguma coisa no site, a cor, uma frase, vai poder entrar lá e editar a hora que quiser. Aproveite o reconhecimento da marca Sul América e utilize nossa logomarca no seu site para aumentar o engajamento, que eu vou mostrar. Utilize as cores da sua marca nos sites criados para gerar lembrança nos clientes potencial. Chame a atenção com títulos atrativos, né? Aí, gente, aqui a gente fala assim que essa frase funciona, que o menos sempre é mais, né? Produtos com menos coberturas são mais acessíveis, garantindo maior chance de venda, tá? A não ser que você tenha uma coisa muito direcionada, que foi o nosso caso de ontem. Eles querem o seguro Vida Flex por conta dessas assistências gratuitas, porque tem o médico na tela, porque tem o residencial, tem tudo aquilo lá. Mas se for uma coisa mais de online mesmo, talvez o AP é mais fácil, porque ele não tem a declaração pessoal de saúde, né? É, a gente pode colocar até 3 produtos dentro do mesmo site, mas sendo o Vida Flex e acidentes pessoais, porque você, corretor, junto com o parceiro, a gente tem que identificar o perfil do cliente, a necessidade que ele precisa, e nós podemos montar um produto, por exemplo, do Vida Individual, colocando aquelas assistências, algumas coberturas, que nem eu falei da rede de desconto familiar, que é a consulta eletiva, né, dentro do seguro de vida, enfim. Qual que é a assistência mais procurada, gente? Essa é uma dica. Médico na tela. Então, aqui eu reforço mais uma vez. O médico na tela nossa, ele é fortíssimo, tá? Porque é Sul-América, porque são os médicos, enfermeiros da Sul-América, porque é online, porque não tem custo adicional, porque pode entrar o titular mais 4 dependentes, podendo ser cônjuge, filho, sem limite de idade, pai e mãe do titular. Então, realmente chama muita atenção. E se você faz, o seu parceiro, um trabalho de divulgar isso, né, direitinho, explicando que tem toda essa facilidade, as pessoas compram, né? Enfim, aí dá para divulgar, né, as redes sociais onde vocês estão, e na verdade esse QR Code é do portal do corretor, tá? Mas eu vou mandar esse material para vocês, fiquem tranquilos. E agora eu vou mostrar um site real, né? Que são de corretores que já estão vendendo muito comigo. Vocês estão vendo já a tela rosa?
Já sim. Legal. Eu tenho dois modelos que eu gosto de mostrar, porque são dois modelos de sucesso. Então, essa corretora se vê, ela colocou o logo, ela escreveu a frase, focou na telemedicina. Só que eu entendo, até quando você olha assim, eu pensei que era seguro viagem, né? Por causa da Disney aqui e tal. Mas não é um seguro de vida, só que ela colocou, de acidentes pessoais, na verdade, né? Eu acredito por conta da facilidade, porque não tem a DPSA, né? É, e aí, aqui, quando você entra para fazer a simulação, esse é um pouco mais caro, porque ela colocou o médico na tela familiar, que está já lá embutido, rede de desconto, mas o funeral ampliado é mais caro, né? Porque é o que cobre pai, mãe, sogro e sogra sem limite de idade, mas é que ela dá uma opção mais barata. Mas eu só queria mostrar o visual. Aí aqui ela fez essas frases, montou dessa forma. Esse é o botão do WhatsApp que eu falei para vocês que o cliente vai poder acessar, onde ela está nas redes sociais e a forma de pagamento da Sul América. Aí eu tenho um outro modelo que eu achei fantástico e muito inteligente. Esse corretor vende muito, porque ele fez parceria com o asilo, né? Aí eu falei, caraca, mas como que ele vende no asilo? Aí ele tem essa chamada forte, ó, faça um plano com telemedicina da sua família e ajude o asilo. Você pode se cuidar sem sair de casa, telemedicina 24 horas por dia. Aí ele coloca a telemedicina 24 horas por dia, conversa com médicos de qualquer lugar, consultas médicas para você mais 4 pessoas da família, que é o médico na tela, rede de desconto em farmácia. Então, assim, tudo que o idoso precisa, né? Quando eu vou aqui no produto que ele contratou, ele também escolheu AP, eu entendo por conta da DPSA, né? Porque daí todo idoso tem problema de saúde, aí não ia passar. Então, aqui ele colocou até um valor alto de 50 mil, colocou uma diária por internação hospitalar, que é muito comum, né? O velhinho fica doente, ele vai poder receber uma diária se ficar mais de 2 dias. Colocou doença grave, com valor baixo, mas colocou, então isso é muito bom. E assim, validez total parcial por acidente também. Nas assistências, ele define o médico na tela familiar, que é a consulta online, e a rede de desconto em farmácia, e o funeral ampliado também, tá? Olha que interessante, nós sabemos que o meu produto de AP, que vocês acabaram de aprender, ele vai de 14 a 75 anos. Então, aqui ele pode vender para o velhinho até 75 anos. E os acima de 75 vende para o filho, que daí o filho pode colocar o pai e mãe como dependente no médico na tela e no funeral ampliado, tá bom? Aqui ele colocou um valor um pouco menor, porque em vez do funeral ampliado, ele colocou o funeral familiar, né? Mas manteve a rede de desconto em farmácia. E aí colocou essa foto, fez aqui outra chamada, falando da plataforma do saúde e tudo mais. Quando você clica aqui em Simule, ele pede o CPF, a gente continua, e aqui ele vai pedindo os dados, tá? Da pessoa. E aí, estou colocando aleatoriamente aqui, não são todos meus, não. Peraí. Ele puxa, ó, a pessoa tem que colocar até o endereço. O que que faltou? Não. Ah, tá. Aqui. Ele fica laranjinha, você segue. E é essa página que o seu cliente vai entrar para simular, ó. Então, aqui, se ele clicar nessa setinha, tem as informações da cobertura, tá? Neste caso, ele deixou em aberto que dá para contratar, ó, e de acordo com os meus dados, ele me limitou até 1 milhão. Então, aqui eu posso mudar se eu quiser, tá? Colocar uma cobertura maior. E o bacana é que ele tá vendo, tá alterado o preço. Aí vem as assistências, ó, médico na tela familiar, tá? Desconto em farmácia, enfim, ele vai escolhendo.
Se passar o mouse por aqui também explica algumas coberturas. E se eu der contratar, ele me dá as opções, ó. No cartão de crédito tem 5% de desconto, no débito também, e no Pix. Aqui eu só não tenho a opção de boleto, tá? Então, se eu escolher aqui, ele pede os dados da conta e me dá a opção de parcelamento, ó. Posso pagar anual, semestral, trimestral ou mensal, tá? Eu quis mostrar porque eu acho importante. Tudo bem? Tá todo mundo aí? Alguma dúvida em relação ao white label? Vocês gostaram, acharam interessante? Acham que temos alguma oportunidade com algum cliente, algum parceiro? Podem falar, gente. Tá mudo aqui. Opa, acredito que tem Oi? como trabalhar assim. Sou o Marlos. Ana, só me Oi, surgiu uma dúvida Marcos. quando você comentou sobre a cobertura web, né? Tem a questão da limitação ali para o dependente. Tem limitação de idade? Não peguei isso que você De qua- comentou, né? A gente oferece tanto pro depois dos 75 anos, oferece para o filho. Aí, se botar o Ah, idoso como dependente, não tem limitação? não. Porque assim, se você vender para o filho, a idade máxima é 70 anos. Vamos imaginar que se ele comprar um AP, é 75. Se ele comprar o Vida Flex, é 70. Sim, Mas aí ele pode colocar, se for o pai e a mãe, por exemplo, na assistência funeral, não tem limite de idade. E o entendi, sogro e sogra também, no funeral. Se for no regime de desconto familiar, aí só pode o pai e a mãe, sem limite de idade também. entendi. Tranquilo. Obrigado. Imagina. Alguém tem mais alguma pergunta sobre esse tema? Porque eu vou passar aqui pelo viagem para mostrar para vocês rapidamente. Por enquanto, não, Ana. Tá bom. Gente, o Viagem, como todo mundo sabe, da Sul América é muito top. Geralmente os corretores usam quando viaja. E o nosso preço é muito bom, tá? E eu ouço isso dos corretores, que o nosso preço é melhor da Congênere, do que a Congênere, enfim. Então, nós temos dois planos bem simples, Brasil e Mundo. Aí, dentro de cada produto desse, eu tenho os combos lá de acordo com a importância segurada que o cliente deseja, né? Mas é sempre importante lembrar, principalmente quando vai para fora. Esses valores, na verdade, tem alguém entrando agora. Esses valores, na verdade, eles devem estar até. É porque é dólar e euro, né? Mas a gente considera o dólar que é super alto. Então, assim, imagina, se ele tiver que usar um pronto-socorro, US$ 2.000. Se ele tiver que pagar uma ambulância, US$ 1.000, né? Enfim. Então, você precisa ir protegido viajar. E, resumidamente falando, Sul América aceita de 0 a 90 anos no viagem. Hoje nós aceitamos aéreo, marítimo, ônibus e carro. Parcelamos em até 12 vezes sem juros através de cartão de crédito e temos uma nova forma de pagamento que é via Pix, tá? Todos os planos têm cobertura de Covid-19 e assim, o que tem de muito ainda fresco, que nós colocamos não sei se foi novembro ou dezembro do ano passado, médico na tela familiar, dentro do seguro viagem. Então, isso é muito top. E agora nós também lançamos uma nova cobertura no plano, se eu não me engano, Mundo no Elite, que é para um público mais AB, porque o valor é mais alto. E temos também o acesso pelo WhatsApp. Então, isso dá uma tranquilidade muito grande para o nosso cliente, né? Você está lá fora com a família e aí tem uma dúvida, chama lá no WhatsApp, o pessoal vai orientar, ou deu sei lá, de novo aí uma dor de ouvido, vai ligar, vai fazer uma telemedicina para minimizar custo de todos, né? Essa que é o intuito. E aqui eu falo um pouquinho das coberturas, que assim, não vou entrar no detalhe porque é muita coisa e isso vai para vocês, tá? Mas na hora que você falar no portal é muito simples, mas o material é bom porque ele permite você visualizar de acordo com as coberturas qual o produto, né, de acordo com a importância
que será contratado. E o que está ticado aqui de verde é que é embutido já no produto, como localização de bagagem, transmissão de mensagens urgentes, orientação em perda de documentos, concierge, tá? Aqui a gente fala do produto Mundo também. A novidade é esse Mundo Elite, que agora nós cobrimos até 250 mil dólares. Olha, muito top, né? E aqui entra muito no detalhe, tá? Que vai explicar tudo, porque ele tem muita informação, tá bom? Aqui é sobre os telefones úteis, né? Então, que nem eu disse, ó, quando for internacional, tem acesso via WhatsApp, que é muito fácil. E só para a gente finalizar do Vida, deixa eu ver, eu quero falar rapidamente do Vida em Grupo, porque desde o ano passado a nossa diretoria autorizou um desconto. Então, quando o corretor cota lá na ponta, no portal, a cotação já sai com desconto, mas a Sul América, ela não tem perfil de sair com a melhor taxa de mercado. Então, a assessoria e eu precisamos ser envolvidos por vocês quando a gente precisar de taxa, porque a gente tem caneta para negociar. Claro, não vou ganhar todos, mas eu estou dizendo que dá, tá, gente? Aqui é muito flexível para a gente negociar conta, para acessar a diretoria, enfim. Então, como o nome é muito forte, hoje a gente fala muito de Procel, vocês vão cada vez mais ouvir falar. Então, a gente quer sim atender o nosso cliente em vida, previdência, viagem, saúde, odonto, né? A gente quer fazer esse consolidado, até porque a marca é forte, ele conhece, ele gosta, e dependendo do que você tem com a gente, isso vai até ajudando a baratear o custo do seguro, seja no vida, seja no saúde, para negociar um reajuste no saúde, no odonto, para negociar taxa no vida, na renovação, né? Então, vamos lá, isso aqui eu vou passar. Só para vocês saberem que dentro do seguro de vida a gente tem todas essas coberturas que também estão lá no individual, a grande maioria delas, tá? Eu acho que só não está lá essa verba rescisória e doença congênita, que isso entra muito dentro de convenção, mas eu quero explicar que o VG é completamente flexível, o céu é o limite. Nós queremos atender a necessidade do cliente. Por que que eu falo isso? Porque o sistema do VG, ele é um pouco antigo. Então, às vezes, pode ter alguma cobertura que vocês vão receber que não vai estar aqui. E não é que eu não tenha, tá? Então, manda para a gente analisar. Tem as assistências todas também, que é muito top, e tem um material, igual aquele que eu mostrei do guia de benefícios no individual, que fala exatamente o que cobre cada uma dessas, quantas vezes pode ser usadas. E olha que interessante, eu disponibilizo no Vida em Grupo a rede de saúde familiar, que dá aquele que pode entrar, né, o titular, cônjuge, filhos e pai e mãe do titular, titular mais 4 dependentes, e custa mega baratinho. Também aqui o médico na tela, funeral ampliado, tá? Dá para contratar no VG, tudo isso. E eu vou mandar esse material para vocês também, bem completo, tá bom? Aqui eu falo das importâncias securadas, eu também vou até 5 milhões. Para o cônjuge, aqui eu vou até 2,5 milhões. Aí a gente tem as carências mesmo dentro do VG, as franquias, tá? As comissões geralmente é de 0 a 150 ou de 1 a 40 vitalício, né? Só para vocês saberem que a gente tem o prestamista, mas quando tiver cotação de prestamista tem que mandar, tem que me ligar, tem que mandar por e-mail, que é um pouquinho diferente. Mas a gente faz só nessas duas coberturas, que é morte e a invalidez total ou parcial por acidente. E o Capital Global, que eu acho que é um produto fantástico para a gente pensar num trabalho de cross-sell na carteira de vocês. Por exemplo, o maior corretor que vende global na Sul América, ele faz esse trabalho. Ele tem uma pessoa lá na corretora que quando vai renovar o seguro saúde, aí renovou, tá tudo certo, ele manda junto no e-mail uma cotação do Capital Global, porque ele não precisa de data de nascimento, não precisa de nada, só colocou o número de vidas lá no sistema, dá para fazer a cotação. E ali chama a atenção do cliente, né? Que ele vai comentar, obrigada, eu já tenho, você já anota quando vai ser a vigência, a renovação,
para tratar, né, com esse cliente e tentar fechar o seguro através de você, se não for. A questão de, às vezes, o cliente se interessar em fechar, ou até de falar que precisa de outras coberturas, né? O nosso produto ele é um pouquinho diferente do mercado, porque eu permito fazer só para os funcionários no capital global, tem que ser todo mundo CLT, né? Aqui nesse modelo ele não aceita PJ nem estagiário, só para os sócios e dirigentes ou para todos. Geralmente no mercado as seguradoras só fazem essa modalidade aqui, para todos, tá? Então esse é um diferencial nosso também. Aí tem as assistências que podem ser contratadas, né, dentro do capital global, que é a cesta básica, a cesta natalidade, todas essas aqui. O meu mínimo de capital para o funcionário é 5 mil e máximo 200 mil, e para sócios e dirigentes, mínimo de 10 mil e máximo de 300 mil. A gente costuma ter bastante apólice só para sócios também, né? Eles fazem, tá? E assim, no capital global não tem também a declaração pessoal de saúde. Então, eu preciso sempre do bom senso de vocês para verificar com a empresa se tem alguém afastado. Se tiver, não é que nós não vamos aceitar, mas eu vou ter que analisar. Então, provavelmente vai ter que precificar o seguro para aquela pessoa, ou realmente eu posso negar, né? E a idade de aceitação é muito boa, de 14 a 70 anos, tá? Também a forma de pagamento é débito ou fatura. E a assinatura, ela é digital, tanto no Vida em Grupo como no Capital Global. E só para aproveitar, no Vida Individual, no Viagem, Vida Individual, Viagem, 100% online e Capital Global. Assinatura, produto feito 100% online. Gente, vocês não têm quase problema nenhum, assim, muito rápido, né? E o VG é via DocSign, assinatura, né? Então, quando fecha, tal, aí vai para assinatura o cliente, depois o corretor assina e depois sobe no sistema e vai para a área de implantação. Então, deixa eu voltar aqui, eu quero ver a carinha de vocês. Aqui, deixa eu parar a apresentação. Eu sei que né, a gente acaba falando demais. Eu gosto muito mais do modelo presencial, mas eu sei que também é complicado, né? Porque cada um de nós está no lugar aí da cidade, mas eu me coloco à disposição, caso vocês tenham dúvidas ou tenham reuniões que vocês querem participar junto com o cliente, chama a assessoria, a gente participa, ajuda, orienta, tá bom? Gostaria de ouvir aí de alguns o que vocês acharam, se acha importante, e colocar assim, o corretor de seguros, a gente sabe que hoje é bombardeado de informação, dos produtos também das outras seguradoras, enfim. Então, a gente tem que ser um facilitador para vocês. Eu tenho certeza que a assessoria dá todo esse respaldo, que nem a Bia falou desde o começo. Usem isso, aproveitem, porque é um diferencial até entre as assessorias, né? E assim, nós somos super parceiros e a gente está aqui para ajudar vocês, porque o que a gente quer é vender, claro, e em primeiro lugar, proteger pessoas. Então, o que vocês fazem, o que nós fazemos aqui do lado de cá é super importante, porque não deixa de ser um produto assim muito gratificante, né? Porque você está ajudando famílias, você está ajudando pessoas. E aqui, por conta da seguradora ter esse foco muito forte no saúde, é um olhar muito voltado para isso, tá? E cada vez mais, assim, a área de produtos sempre está inovando, sempre trazendo coisas novas. Por exemplo, nesse material que eu apresentei, não está lá, mas a gente tem o PET agora dentro em grupo, e logo mais ele vai estar dentro do Vida Individual. Aí eu tenho certeza que vai vender por demanda, até por conta do PET, porque hoje todo mundo tem um cachorrinho, um gatinho, e a consulta é eletiva e online. A gente vai ter uma cobertura nova, que é a ILPD, né? Que assim, poucas seguradoras têm, nós também não temos, a gente vai ter. Então, a gente está sempre procurando inovar e a gente entende bastante desse negócio, a gente quer ajudar vocês. E assim, para avisar que tem corretor ganhando muito dinheiro com white label,
Mas não adianta vocês ir fazendo o site por fazer, entendeu? Tem que ser uma coisa assim, ou com parceiro ponta firme que vai fazer a gente alavancar vendas, que vai entender esse negócio como uma oportunidade de vender seguro de uma forma macro, porque a gente sabe que tem a venda consultiva, que é super bacana, porque vocês têm comissão vitalícia, e tem que pensar, eu sei que o saúde tem uma comissão mais parruda, né? O VG também, só que assim, a gente tem que entender que essas contas, geralmente, depois de um certo tempo, o cliente cota mercado, vocês podem perder, e o Vida Individual te dá uma carteira vitalícia. Então, isso é super importante, né? Você fazer o colchão. Porque é muito difícil o cliente cancelar um seguro de vida, a não ser que ele fique desempregado, alguma coisa que aconteceu assim. Mas é muito difícil, né? E dá para ganhar muito. A gente chega a pagar até 300 de agenciamento com dois. Mas o intuito do Vida é sempre a comissão vitalícia, né? E no VG, que eu esquecendo de falar, nós temos um diferencial também no pagamento de comissão, tá? O mercado geralmente trabalha, quando o corretor trabalha com 120, ele paga 100 na primeira e 20 a partir da segunda. Aqui nós pagamos o 100 da primeira na primeira e o 20 também na primeira. Então, vocês acabam recebendo esse 20 já no primeiro mês. Então, isso é um diferencial também, né? E eu queria pedir para quem puder abrir a câmera para eu tirar uma foto, porque a gente é, manda aqui para a área os treinamentos que nós fazemos, tal, eles pedem para a gente tirar foto. Se assim for possível, por favor. Eu sei que eu falo muito, mas eu também estou sozinha aqui e eu fico falando. Obrigada, Ana. Obrigada a todos também pela participação, pela presença. Quem puder abrir a câmera. É, a gente está em 27. Se tiver mais gente para abrir. Não vai aparecer todos aqui, mas tá bom. Não tem câmera, não tem problema, Rose. E, gente, vocês vão receber os materiais, tá? Vamos sorrir então, para eu tirar um print aqui da tela. Deixa eu só tirar aqui. Pode ser? Beleza. Deixa eu só colocar ele aqui bonitão, para ver se a foto fica boa. Pronto, tudo certo. Então, tá bom, gente. Vocês gostaram? Algum comentário aí? Vamos vender Vida da Sul América agora? Sim, tem comentários aqui, ó. Com certeza teremos muitas oportunidades. Amém. É isso aí. Ótimo. Contem com a gente, tá bom? Espero que a gente venha. Sim, é muito bom mesmo. Eu espero que a gente venha fazer bons negócios. Olhem com um olhar diferente para esse white label, tá bom? Vai todo o material para vocês. Eu não sei se eu falei da intermediação. O parceiro precisa ter um KINAI específico, tá? Que é um KINAI de vendas. Então, geralmente, quando esse parceiro tem um interesse comercial, que nem essa reunião que eu fui ontem, isso não é um problema, porque ele vai pedir para o contador dele fazer, para não ter aquela bitributação que eu falei, né? Mas é super interessante e se tiver oportunidade, se precisar marcar reunião, a gente participa, ajuda. Se quiser entender melhor, fala com a Bia, a gente marca a reunião online, presencial, lá na assessoria, do jeito que vocês quiserem, tá bom? Muito obrigada, um ótimo dia e contem comigo. Obrigada, viu, Bia? Boa tarde a todos. Imagina, a gente que agradece. Bom dia, gente.